Olá, prezados colegas, doutores, doutoras, muito prazer, meu nome é Maíra Martella, eu sou advogada e trabalho com prevenção a crimes financeiros já há 20 anos, né? É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho da matéria de lavagem de dinheiro. A parte da prevenção vai ficar comigo, a parte do contencioso com o professor José Maurício. Então, hoje, né, o Bernard Madoff falava isso, né? Hoje, basicamente, em Wall Street, muito dinheiro é ganho assumindo risco. E a lavagem de dinheiro ela é exatamente isso, é muito dinheiro trafegando do lado ilícito para o mundo lícito. Tem um videozinho bastante interessante que explica um pouco a história de como essa metodologia surgiu, que eu vou compartilhar agora com vocês. As one of the most notorious gangsters in history, Al Capone presided over a vast and profitable empire of organized crime. But when he was finally put on trial, the most he could be convicted of was tax evasion. The nearly $100 million a year, that's 1.4 billion in today's currency, that Capone had earned from illegal gambling, bootlegging, brothels and extortion would have served as evidence of his crimes. But the money was nowhere to be found. Capone and his associates had hidden it through investments in various businesses whose ultimate ownership couldn't be proven, like cash-only laundromats. In fact, those laundromats are part of the reason for the name of this activity, money laundering. Money laundering came to be the term for any process that cleans illegally obtained funds of their dirty criminal origins, allowing them to be used within the legal economy. But Capone wasn't the first to launder money. In fact, this practice is about as old as money itself. Merchants hid their riches from tax collectors, and pirates sought to sell their bounty without drawing attention to how they got it. With the recent arrival of virtual currencies, offshore banking, the dark net, and global markets, schemes have become much more complex. Although modern money laundering methods vary greatly, most share three basic steps: placement, layering, and integration. Placement is where illegally obtained money is converted into assets that seem legitimate. That's often done by depositing funds into a bank account registered to an anonymous corporation or a professional middleman. This step is where criminals are often most vulnerable to detection, since they introduce massive wealth into the financial system seemingly out of nowhere. The second step, layering, involves using multiple transactions to further distance the funds from their origin. This can take the form of transfers between multiple accounts or the purchase of tradable property like expensive cars, artwork, and real estate. Casinos, where large sums of money change hands every second, are also popular venues for layering. A money launderer may have their gambling balance made available at a casino chain's locations in other countries or work with employees to rig games. The last step, integration, allows clean money to re-enter the mainstream economy and to benefit the original criminal. They might invest it into a legal business, claim payment by producing fake invoices, or even start a bogus charity, placing themselves on the board of directors with an exorbitant salary. Money laundering itself wasn't officially recognized as a federal crime in the United States until 1986. Before that point, the government needed to prosecute a related crime, like tax evasion. From 1986 on, they could confiscate wealth simply by demonstrating that concealment had occurred, which had a positive effect on prosecuting major criminal operations like drug traffickers. However, the legal shift has raised concerns involving privacy and government surveillance. Today, the United Nations, national governments, and various non-profits fight against money laundering, yet the practice continues to play a major role in global crime. And the most high-profile instances of money laundering have involved not just private individuals, but major financial institutions and government officials.
No one knows for sure the total amount of money that's laundered on a yearly basis, but some organizations estimate it to be in the hundreds of billions of dollars. Vídeo curtinho, mas carregado de informações. Vocês puderam ver ali tudo que nós vamos destrinchar hoje nesta aula, né? Então, conceitos e etapas, o programa de combate à lavagem de dinheiro, a cooperação privada, pessoas politicamente expostas, comunicação de situação suspeita e relatório de inteligências financeiras. Do item 6 em diante é o professor José Maurício que vai estar com vocês. Então, como a gente viu no videozinho, a lavagem de dinheiro surgiu para que o criminoso possa usar os proventos do crime na sociedade civil comum. Dinheiro, infelizmente, não cai do céu, mas você consegue rastrear a sua origem a uma atividade econômica exercida. Por exemplo, nós somos profissionais da área do direito, somos advogados, então nossa receita deve vir da prática da advocacia, né? Quando você não consegue rastrear esse dinheiro a uma atividade ilícita, alguma atividade que possua um código de atividade econômica, né, do CNAE, que a gente fala, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, como o dinheiro não brota do céu, surge ali uma suspeita. Exatamente porque o dinheiro tem que ter uma origem e provavelmente ela é uma origem ilícita, né, criminosa. Então a gente traz aqui o conceito do professor Pier Paolo, que diz que lavagem de dinheiro é o ato ou sequência de atos praticados para mascarar a natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade de bens, valores e direitos de origem delitiva ou contravencional, com o escopo último de reinseri-los na economia formal com aparência de licitude. Então você tem as 3 etapas, como o nosso vídeo comentou: a etapa da ocultação, que é quando você, ou melhor, é a etapa da ocultação quando você, colocação na verdade, quando você coloca esse recurso obtido de forma ilícita dentro do sistema social comum. Essa forma de inserção, como o vídeo mencionou, é a forma mais frágil, porque se você vai rastrear o dinheiro para chegar no criminoso, você tem ali só uma camada, um passo, né, que foi a primeira colocação do dinheiro. Então ele comprou um imóvel, ele fez um depósito numa instituição financeira, ele comprou um artigo de luxo, essa é a primeira colocação. A partir da colocação, aí sim você tem a ocultação ou dissimulação, que a gente chama, que é o quê? Você distanciar esse recurso ilícito da sua origem criminosa. O primeiro, a ocultação, ela é um passo só de rastreio, mas quando você começa a fazer diversos negócios jurídicos a partir da colocação, você começa a distanciar aquele valor da sua origem criminosa e por mais que você rastreie, chega uma hora que é impossível você chegar na origem. É conforme a gente fala no direito de você voltar à origem, você não pode chegar a Adão e Eva, é impossível para você determinar culpa ou dolo, né? Você tem ali um traço que você faz na cronologia para você poder determinar a culpa ou dolo. Aqui é a mesma situação, senão você teria que, chega uma hora que você não tem recursos para continuar rastreando e aquele dinheiro, daí vem a terceira fase, ele se integra com os dinheiros, vamos dizer assim, a economia lícita que está rodando por ali, que é então a integração. Esse é o objetivo do criminoso, do lavador de dinheiro, é que as autoridades, a sociedade em geral não consiga distinguir o dinheiro que ele obtém na criminalidade do dinheiro que sai de uma atividade econômica lícita. Então a atividade ela existe exatamente para alcançar a integração. Essa integração ela é alcançada a partir da colocação através da dissimulação. Então você compra um imóvel, você compra um bem de luxo, você vende aquele imóvel, você deposita aquele dinheiro da venda do imóvel numa instituição financeira, você faz diversos negócios jurídicos financeiros, desde enviar dinheiro para fora do país através de dólar cabo, ou a fazer PIX, ou a fazer investimento, comprar um seguro. Qualquer atividade econômica ou qualquer negócio jurídico pode acontecer nessa fase da dissimulação para que você alcance a integração, que é exatamente não conseguir distinguir a origem daquele recurso, se ela é uma origem lícita ou ilícita. E como a gente sabe, no direito criminal, todo mundo só é culpado após trânsito em julgado, então prevalece o indúbio pro réu. Então, se você tem dúvida da origem daquele recurso,
você não pode ser condenado por lavagem de dinheiro. Se você não sabe se aquele dinheiro vem de uma atividade criminosa ou de uma atividade econômica lícita, fica difícil você realizar a persecução criminal com relação àqueles recursos. E por que se quer estrangular financeiramente, né, rastrear o recurso e evitar a lavagem de dinheiro? Porque quando você estrangula financeiramente qualquer pessoa, fica difícil a vida em sociedade, incluindo o criminoso. Se o criminoso não tem lucratividade na atividade ilegal que ele exerce, por que ele vai correr aquele risco, né? É o famoso crime compensa ou crime não compensa. Então, quando você, enquanto persecução criminal, estrangula o lucro que o criminoso está obtendo, não permitindo que ele lave aquele recurso ou sendo ágil o suficiente para se apossar do recurso que ele está tentando lavar, por consequência, a organização não consegue se manter, a organização criminosa não consegue se manter praticando os crimes e você consegue, então, fazer uma prevenção. Aqui a gente traz algumas formas dessa dissimulação, né? Como que pode acontecer. Então, o fracionamento é uma das mais comuns, porque a quantidade de recursos que os criminosos obtêm, como você pode ver também no vídeo que a gente apresentou, ela é muito grande, né? Ele não tem que se preocupar com direito trabalhista, com direito tributário, ele consegue ter um baixo custo da sua atividade e vender o seu produto a um altíssimo preço e, portanto, ter ali uma lucratividade muito grande. E essa lucratividade, ela se representa através de dinheiro em espécie, provavelmente. Esse dinheiro em espécie, ele tem que dar uma certa vazão. Se você assistir Narcos na Netflix, você vai perceber que um dos maiores problemas do Pablo Escobar era exatamente esse volume. Ele chegava a enterrar dinheiro vivo na sua propriedade porque ele não conseguia dar vazão a esses recursos através de atividades lícitas, ainda que lavando dinheiro. Se você assistir uma outra série também na Netflix chamada Ozark, você vai perceber a quantidade de variações ou de distribuição de tipos de negócio que o lavador precisa organizar para conseguir reinserir toda essa lucratividade que o crime dá dentro da sociedade civil comum. Então, o fracionamento é uma forma muito praticada e muito comum nesse sentido. Aí você tem algumas fraudes que você pode cometer. Aqui vale dizer que hoje no Brasil qualquer crime pode ser antecedente à lavagem de dinheiro. Como o vídeo também explicou, nos Estados Unidos até 86, o criminoso só podia ser julgado por crime de lavagem de dinheiro se esse crime de lavagem de dinheiro estivesse associado a um crime antecedente. Hoje em dia já não é mais assim, ele pode ser independentemente julgado por um crime de lavagem de dinheiro, independente de qual seja o crime antecedente. Então ele não acaba acontecendo a absorção pelo crime mais grave deste crime mais leve, né? Eles são independentes e o criminoso vai ser julgado pelos dois. Por isso que no Brasil a gente escuta muito falar, ele está sendo julgado ou investigado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, pelos crimes de tráfico de droga e lavagem de dinheiro, tráfico humano e lavagem de dinheiro. Exatamente porque o tráfico ou a corrupção ou sonegação fiscal, ela acaba não absorvendo o crime de lavagem, eles acabam sendo julgados independentemente. Aqui tem uma outra forma, quando esse, na verdade, é exatamente o core da lavagem de dinheiro, né? O central, que é misturar recursos ilícitos com lícitos. Então, no vídeo nós vimos que o Al Capone ele teve a ideia de ter lavanderias que só operavam com dinheiro em espécie. Dinheiro em espécie é o dinheiro físico, a nota. E então, hoje em dia, você pode fazer isso através de franquias, redes de postos de gasolina, as próprias lavanderias, apesar de no Brasil não ser muito comum da nossa cultura levar as nossas roupas para lavar em lavanderias, ainda existe levar roupa de festa ou levar roupa de cama, e aí você pode ali, é difícil você mensurar a volumetria de como aquele negócio se comporta naquela região. Com isso, abre uma porta para o criminoso poder inserir dinheiro de crime ali no meio da atividade econômica, né, da empresa, e fica difícil você dissociar o que de fato é lucro advindo da atividade econômica que a empresa exerce do que é dinheiro inserido pelo criminoso ali no caixa que você não consegue separar.
Então você, como eu falei, você tem que ter negócios muito diversificados, né? É praticamente um conglomerado corporativo, né? De muitas práticas, bares, restaurantes, casas de espetáculo, agências de publicidade, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, todas essas atividades econômicas que fica difícil você conseguir determinar. Ela não é objetivo, não é a produção de um produto que você consegue contar em estoque que ele tem, mas são atividades intelectuais ou são atividades que você não consegue dimensionar o fluxo de consumidor e produto consumido, eles acabam sendo bastante atrativos para você poder misturar os recursos vindos da atividade ilícita com o da atividade ilícita. E por isso que eles são os mais escolhidos, né? Aqui você também tem duas técnicas, né? A empresa fictícia e a empresa de fachada. A empresa fictícia ela só existe no papel, então você não vai encontrar um edifício, um endereço de locação. A empresa de fachada ela também existe no papel, mas ela tem aparência de existir. Então, se você procurar no Google Earth, você vai achar lá um endereço comercial, ela dá a aparência de estar realizando alguma atividade econômica, mas no fundo é só uma fachada, né? Como se fossem aqueles lugares de cenografia, de novela ou de filme, né? Parece uma belíssima casa, mas atrás dela é vazia, não tem nada. Então é exatamente isso a empresa de fachada. Já a fictícia, ela só existe no papel. Se você buscá-la no mundo real das coisas, você não a encontrará. Compra e venda de bens, aqui o vídeo trouxe, né? Bens de luxo, especialmente porque são valores caros, e de subjetivo. Como é que você sabe dizer que uma obra de arte custa 3 milhões de dólares ou 500 mil reais? É extremamente subjetivo, vai aí da demanda do mercado, e é uma demanda que o criminoso consegue forjar a existência dela. Então, se você tem 100 mil pessoas procurando essa obra de arte e você tem só 10 pessoas procurando aquela, 100 mil pessoas vão elevar o preço da obra de arte. Ele consegue manipular. A mesma coisa com imóveis, com carros, né? Imóveis e carros dá para você ter uma tabela e conseguir comparar os valores, mas ainda assim, dependendo da região, você consegue superfaturar e a justificativa é meu interesse nesse imóvel, e não tem como você objetivamente desclassificar aquele interesse. Então são mecanismos muito atrativos para se lavar dinheiro, porque é de difícil justificação. Fundamentação econômica existe, mas justificação, uma razão real para se cobrar aquele valor e se vender por aquele valor, fica dentro daquela oferta e demanda que o capitalismo traz. Então, de difícil mensuração, não é muito objetivo. Tem várias outras metodologias que você usa para lavar, né? A transferência de fundos dentro da dissimulação, como a gente já comentou, contrabandear dinheiro, que na verdade também é um crime, né? Então, você andar por aí com grandes volumes de dinheiro em espécie não é recomendado, tem todo um procedimento que deve ser feito através dos carros fortes, e ainda que você use esse estabelecimento dos carros fortes, eles têm que saber a origem desse dinheiro, né? Então também ali você consegue estabelecer controles para prevenção, mas é uma forma muito comum de se utilizar. E a transferência para o exterior através de dólar cabo. O que é o dólar cabo? Para eu fazer qualquer remessa de valores para o exterior, isso tem que ser registrado no Banco Central e deve ser feito através dos bancos. Porém, se eu conheço uma pessoa aqui no Brasil que tem uma conta lá fora e eu falo para ela, olha, eu te pago aqui em real e lá fora você paga para mim, não tem a participação dos bancos ou do Banco Central, porque você não fez nenhuma remessa real desse valor para o exterior. Você fez um pagamento no Brasil e como a pessoa tem conta aqui e tem lá fora, ela consegue fazer essa transação por você. Com isso, não passa pelo Sistema Financeiro Nacional, que tem todos os controles para impedir a lavagem de dinheiro. Então, você pode colocar esses recursos nacionalmente, eles serem transferidos lá fora, à margem aí de qualquer prevenção à lavagem de dinheiro. Por isso que hoje é considerado um mercado ilegal de câmbio, né? O dólar cabo, ele não é uma atividade ilícita ou um mecanismo de você mandar remessas para o exterior de uma forma legal aqui no Brasil, em outros países também.
Você também tem o uso da offshore. Offshore, ela nada mais é do que uma empresa fora do Brasil. Offshore, né? Fora do nosso shore, da nossa jurisdição, da nossa fronteira ali. Essas empresas, não é ilegal você ser sócio ou proprietário de uma empresa fora da jurisdição brasileira. Porém, quando você usa essa empresa da mesma forma que você usa no Brasil, uma empresa de fachada ou fictícia, aí é que entra a ilegalidade. Então, existem diversos países ao redor do mundo que dão uma certa privacidade para que os seus dados, enquanto sócio daquela empresa, não seja revelado que ela é sua. Com isso vira um atrativo para que os criminosos abram essas empresas e façam seus negócios através dela, uma vez que eles sabem que a sua identidade não vai ser exposta para a sociedade em geral. E com isso eles conseguem ocultar ali tanto bens, quanto valores, quanto direitos, principalmente a origem desses bens, valores e direitos serem atividades criminosas. Por isso que offshore também é muito utilizada. Você tem, aqui a gente traz alguns exemplos de países que funcionam assim, mas também de estados. Nos Estados Unidos, diferente da nossa federação, os estados têm muita independência para determinar as suas leis ou alguns seus comportamentos. E você tem estados onde você não precisa revelar quem é o beneficiário final daquela empresa, como Delaware, Wyoming, Nevada, e normalmente onde são os estados que você tem muitos cassinos e operações assim, que também são atrativas para lavagem de dinheiro. Aqui, a Bolsa de Valores, né, como eu comentei no começo, todas essas atividades financeiras, elas são extremamente atrativas para se lavar dinheiro. Hoje o nosso mercado financeiro ele é dividido em 4 grandes setores. O setor financeiro, dos bancos, que é regulado pelo Banco Central. O setor de mercado de capitais, que é regulado pela CVM, onde você tem a Bolsa de Valores como a B3, por exemplo. Você tem o mercado de seguros, que é regulamentado pela SUSEP. E você tem o mercado de previdência privada e complementar, que é regulamentado pela Previc. Esses 4 setores, esses 4 reguladores, são pessoas obrigadas a ter prevenção à lavagem de dinheiro pela Lei 9.613, que rege a matéria aqui no nosso país. Então, as bolsas de valores, apesar de poderem ser um lugar muito atrativo para você lavar dinheiro, elas têm uma regulamentação e uma série de controles ali. Seguradoras também, acabei de comentar sobre a SUSEP, e hoje você tem uma inovação, né, aí na nossa sociedade como um todo, porque até o presente momento, jogos, apostas eram proibidas, salvo o monopólio da Caixa Econômica Federal, através das loterias que ela trazia ali, as loterias federais. Porém, com a abertura agora para as bettings esportivas, né, as apostas esportivas, que eles chamam de habilidade, você tem uma abertura do mercado para esse tipo de empresa que trabalha com isso. Toda aposta, toda é oriundo de um crime? Não necessariamente, mas novamente, como você viu no filme, é uma forma de jogo, de cassino. E com isso é uma atividade extremamente atrativa, porque é difícil você dizer com objetividade se faz sentido uma pessoa ganhar todos aqueles milhões jogando ou não faz. É difícil, a aferição não é uma prática econômica objetiva. Então ela se torna extremamente rica para o lavador de dinheiro e, portanto, é uma das atividades de risco mais alto para que esse tipo de conduta aconteça. Hoje no Brasil existe uma portaria normativando, saiu todo esse arcabouço legislativo, foi aprovado ano passado. Você tem Ministério fazendo a regulamentação desse mercado, inclusive para a temática de lavagem de dinheiro. Aqui tem algumas outras formas que nós já comentamos, né? Então, se você olhar as atividades mais atrativas para você praticar a lavagem de dinheiro, você tem ali as obras de artes, o mercado de luxo, o mercado de veículos, você tem o lado das criptomoedas também. As criptomoedas, vale dizer, já são hoje regulamentadas, supervisionadas pelo Banco Central. Estamos aguardando aí a normativa do Banco Central relacionada à prevenção à lavagem de dinheiro para esse setor específico, mas esse setor já se organizou através de autorregulação da sua associação chamada ABCripto, a Associação Brasileira de Criptoativos, e através dessa autorregulação, assim como a Anbima também faz autorregulação do mercado de capitais, a ABCripto faz a autorregulação do mercado de cripto até que venha a regulamentação do Banco Central, e a autorregulação é muito apoiada pelo Banco Central porque o auxilia nessa
parte de supervisão, né? A gente sabe que o setor público é escasso de recurso, não tem todos os braços necessários para executar suas atividades, então ele apoia bastante que o próprio mercado se organize e através de autorregulação pautada na regulamentação e nos níveis, né, aceitáveis que o Banco Central impõe, ele é muito bem-vindo e o setor de criptoativos já se organizou dessa forma. Você tem a transação de atletas e artistas também, porque novamente são atividades de difícil objetividade. Por que eu vou pagar 10 milhões de reais para o Neymar ou vou pagar 2 milhões de reais para o Neymar? Fica difícil você quantificar esse valor para um atleta tão expoente como o Neymar, por exemplo, ou um artista tão famoso como o Leonardo, ou o Chitãozinho Chororó, ou esses grupos que nós temos, nacionais ou internacionais. A gente vê, por exemplo, o Nubank fazendo propaganda agora com artistas hollywoodianos. Como que eu sei se é normal pagar aquele valor ou não é normal? Por que normal? Porque a lavagem de dinheiro ela é exatamente o ponto fora da curva. Ela é uma atividade atípica, ela não é uma atividade normal. E quando você comercializa atleta e artista, é difícil você dizer o que é normal, o que é padrão. Por isso que é uma atividade muito atrativa para você praticar a metodologia de lavagem de dinheiro. A lei da lavagem de dinheiro aqui no Brasil, ela foi promulgada em 98, a lei 9.613, ela teve algumas atualizações, mas na primeira publicação, lá em 98, nós éramos considerados um país de primeira geração, que significava que somente os crimes de tráfico de droga era antecedente à lavagem de dinheiro. Em 2012, essa lei sofreu uma atualização, abrindo o leque das atividades criminosas que poderiam anteceder a lavagem de dinheiro. Entre eles, todos os crimes que nós já comentamos até agora: tráfico humano, crimes ambientais, crimes tributários, sonegação fiscal, todos esses crimes, quaisquer crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, crimes de corrupção, todos eles hoje são antecedentes à lavagem de dinheiro, e por isso que quando você vê alguma investigação ou algum caso muito expoente, você sempre escuta o crime principal, né? Tráfico de droga, corrupção e lavagem de dinheiro. Então, a partir de 2012, os crimes antecedentes à lavagem foram abertos para qualquer crime que produza um benefício econômico ali da sua prática. Aqui a gente traz um pouquinho, né, sobre o tipo penal e quais são os verbos desse tipo, né, e os elementos que o compõem. Então, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou as propriedades, sejam de bens, né, de direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de uma infração penal. É quase como a receptação no roubo também é uma lavagem de dinheiro, né? Então, qualquer propriedade comprada porque quando a gente falou da colocação, você veja que ele pode colocar esse recurso obtido do crime de diversas formas, através de um negócio jurídico, através da compra de um bem e através de uma empresa. Então, compra de bem, se esse bem, a propriedade do bem veio porque o recurso utilizado para sua aquisição é um produto de crime, esse bem, então, você não vai poder ocultá-lo ou dissimular a natureza dele. Se for um direito, como assim um direito? Você é sócio de uma empresa, ela é uma empresa fictícia, ou ela é uma empresa de fachada. É um direito, né? E valores, aí sim, o dinheiro em espécie mesmo, ou uma criptomoeda, ou um criptoativo, ou algum recurso, ou qualquer outra coisa que você dê valor a eles, né? Então, todos isso estão abarcados aqui no tipo penal, e você tem as penas ali determinadas, né? A atualização da Lei 12.683 também vem aqui para mostrar se você converte em ativo lícito, né? Então, uma conversão e não só uma dissimulação ou uma ocultação da origem daquele recurso, mas uma conversão. Se você adquire, recebe, troca, negocia, eu não comprei esse imóvel com dinheiro de crime, eu dei para o proprietário do imóvel 10 quilos de cocaína. Ora, essa troca ela é ilícita, por razões óbvias, mas como o tipo não trazia, em 2012 ele foi atualizado, porque no direito penal você só pode ser julgado por algum crime se tem uma lei antecedente que o preveja. Então, todos os verbos tinham que estar abarcados aqui. Importação e exportação de bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Uma obra de arte, um carro, um artigo de luxo, qualquer bem
que você está mandando para o exterior ou trazendo do exterior e que o valor não condiz com aquilo. Então lembra que eu falei da objetividade? É normal eu falar que se esse produto custa tanto ou não custa tanto. Os lavadores eles se aproveitam dessa subjetividade para também fazer essas operações que a gente chama transfronteiriças ou cross-border. Aqui a gente traz a pena, né? Qual que é a pena e como a pena pode ser agravada e como que a pessoa pode participar. O professor José Maurício vai destrinchar um pouquinho mais sobre essa parte, tanto do direito penal quanto do processual penal. E aí, a partir da Lei 9.613, que também ela estabeleceu todo o Programa Nacional de como o Brasil faz a prevenção à lavagem de dinheiro. Entre elas, ela estabeleceu uma unidade de inteligência financeira, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ela, e parceiros do COAF são todos dessas atividades econômicas que até agora a gente tem conversado sobre serem extremamente atrativas para você fazer as metodologias de lavagem de dinheiro. Portanto, cada regulador ou cada órgão que controla e regulamenta essas atividades trouxe as suas resoluções, instruções normativas relacionadas à matéria de prevenção à lavagem de dinheiro. E aqui a gente compartilha algumas. Então, para as instituições financeiras e de pagamento, nós temos o Banco Central trazendo a 3978, que foi promulgada em 2020, antes dela era 3461. Ela trouxe ali uma metodologia da abordagem baseada no risco. Então eu não vou olhar todas as minhas transações, não, você vai classificá-las de acordo com o risco e você vai atribuir controles de acordo com o que te dá mais alto risco até você chegar no mais baixo risco com menos controle. E a 4001 traz algumas das tipologias que trazem situações suspeitas que demandam o setor financeiro, ou melhor, de bancos e instituições de pagamento, fazerem essas comunicações ao COAF. O COAF é essa unidade de inteligência financeira que nós vamos destrinchar mais à frente. Você tem também o Conselho Federal de Contabilidade, porque a atividade de contador é considerada uma atividade de alto risco para lavagem de dinheiro, então o CFC regulamentou a prevenção para esse setor. Você tem também a Agência Nacional de Mineração, regulamentando para o setor de minérios, principalmente para o setor de ouros e pedras preciosas, né? Ou até de cobre, que são minérios de altíssimo valor e que podem ser utilizados ali para a lavagem de dinheiro. Você tem a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, também regulamentando os seguros-saúdes, né? Porque os seguros-saúdes não são regulamentados pela SUSEP, que regulamenta todos os outros tipos de seguro. Então, a ANS ali fazendo um parzinho com a SUSEP, regulamentou para o setor. A CVM, como eu comentei com vocês, relacionados ao mercado de capital. SUSEP trazendo ali para o mercado de seguros a regulamentação relacionada à matéria. Nós temos um provimento do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão supervisor dos cartórios no país, também trazendo matéria para regulamento, trazendo uma regulamentação sobre a matéria de prevenção à lavagem de dinheiro para os cartórios. E você também tem o DERREI fazendo a regulamentação para juntas comerciais. Né? E como eu comentei, a lavagem de dinheiro ela pode ser sim um crime transnacional, assim como o financiamento ao terrorismo. Então, a partir do 11 de setembro, percebeu-se que a metodologia para você financiar o terrorismo era muito similar à metodologia para você lavar dinheiro. A diferença entre um e outro é que na lavagem de dinheiro o criminoso quer ocultar a origem dos recursos. No financiamento ao terrorismo, o terrorista ele quer ocultar o destino dos recursos. Por exemplo, o Osama Bin Laden vem de uma família extremamente tradicional do Iêmen, do setor de construção civil. Não é uma atividade ilícita ou ilegal. E ele usava os lucros obtidos através dessa atividade de construção civil para financiar os atos de terror, que aí sim são atividades ilegais. Então, por isso esse conjuntinho, lavagem de dinheiro, prevenção ao financiamento do terrorismo, começou a partir do 11 de setembro a andar muito junto, porque se eu rastreio a origem do recurso para determinar se ele é de uma origem criminosa ou lícita, eu também posso seguir o recurso, rastrear o recurso até o seu destino para determinar se ele vai ser utilizado numa atividade ilícita ou numa atividade ilícita como o terrorismo.